para você, ouvinte 92, e também vamos mostrar, né, as imagens que nós já temos dessa operação que acontece no município de Formosa na manhã de hoje. O nosso repórter Fegali está lá de frente à Câmara de Vereadores para conversar conosco, viu? Vamos lá então, vamos ouvir o rapazinho lá, é o nosso repórter que trará detalhes importantes sobre essa operação que acontece na manhã de hoje. Meu amigo, a semana começou quente, viu? A segunda-feira, né, já com essa operação, cumprindo aí mandados de busca e apreensão, inclusive no gabinete da Câmara de Vereadores. Fegali, bom dia, bom trabalho. Como é que está, nesse momento, o movimento aí na Câmara de Vereadores? Qual é o buchicho por aí na manhã de hoje? Bom dia, bom trabalho. Bom dia para você, Otaviano de Paula. Bom dia, ouvinte da 92 FM. Olha, Otaviano, aqui não tem nenhum vereador no momento. O presidente da Câmara não se encontra na cidade, ele não estava na cidade nesta manhã, nessa operação. Ele está em Goiânia, está vindo para Formosa e ainda as informações que eu colhi agora é que ele não chegou. A movimentação da Câmara só tem aqui mesmo os funcionários, né? Os funcionários da Câmara Municipal, os chefes aí, aqueles que trabalham nos gabinetes dos vereadores, os secretários, enfim. Mas na Câmara Municipal, o presidente, ele não se encontra na cidade, ele estava em Goiânia e está retornando à cidade de Formosa, viu, Otaviano? Então a gente espera, né, até mesmo porque a assessoria de comunicações da Câmara, né, emite uma nota, porque essa visita da polícia e da promotoria aí no gabinete, né, do presidente, né, precisa ser conversado aí com a população, viu, Fegali? Então a gente vai tentar, né, vamos tentar aí com a assessoria de comunicação da Câmara, né, uma nota sobre esse evento que aconteceu na manhã de hoje, né? Vamos tentar. Logo hoje pela manhã a gente já conversou com a assessoria da Câmara Municipal, né, tentando aquele contato para que pudéssemos falar aí com o presidente da Câmara Municipal. Nós conversamos com a assessora agora há pouco, né? Essas são as informações que nós temos de que ele não se encontra na cidade de Formosa e vamos aí tentar aí uma nota, tentar marcar uma entrevista, enfim, né, com o presidente da Câmara para que ele possa aí falar conosco, viu, Otaviano de Paula, para ver se ele fala conosco com relação a aí esse acontecimento desta manhã, né, aonde o Ministério Público, né, com essa operação Criton, referência ao diálogo travado entre o filósofo grego Sócrates e os seus discípulos. Criton, ano de 399 antes de Cristo, acerca dos conceitos de justiça, de dever. Sócrates, em relação aí, filósofo aí, Sócrates, nessa operação, essa operação aí, que foi aí determinada alusão aí a essa década, né, esse período aí antes de Cristo, com o doutor aí, promotor de justiça, Douglas Chiguri, e o delegado regional da Polícia Civil, José Antônio Sena, né? Em caso de condenação, os investigados estão sujeitos à pena de reclusão de 2 a 12 anos. Operação Criton, né? Condenação aí, Criton para fugir da prisão, pois entendia que injustiça da condenação não poderia ser corrigida pela injustiça da fuga. Assim, o filósofo acatou a sentença de ingeriu o veneno cicuta. Bom, essa daí foi uma alusão aí, essa operação de hoje, operação aí realizada, né, aqui na cidade de Formosa, na Câmara Municipal de Formosa. Nós vamos conversar com a assessoria aí da Câmara, tentar essa entrevista com o presidente da Câmara. Nós falamos em nome da Biciclo Nunes, 998266720, 3631-6720, né? E se algum vereador chegar por aqui, nós vamos
tentar uma entrevista também, viu, Otaviano de Paula? Nós vamos continuar por aqui. Daqui a pouquinho, se você quiser também, para falar da volta às aulas, mas nós vamos continuar permanecendo por aqui até o final do programa, pode ser? Fechou, Fegali, fechou. Eu te retorno daqui a pouquinho. Eu vou retornar com você daqui a pouquinho para a gente falar da volta às aulas em Formosa, volta às aulas do município de Formosa. E também, continua por aí. Aparecendo algum vereador, pode acionar aqui que a gente vai conversar com ele. Muito obrigado, até daqui a pouquinho. Tá certo, então, Otaviano, bom dia para o ouvinte 92 que está sempre nos acompanhando. Fique aguardando aí. Vou colher mais informações para que possamos trazer para o ouvinte da 92, direto da Câmara Municipal, o repórter Marcos Fegali volta aos estúdios da 92 FM. Beleza, obrigado, Fegali, pelas informações. Coloca na tela, Zé Gotinha, coloca na tela. O Ministério Público e a Polícia Civil desencadearam, coloca na tela, Zé Gotinha aí, desencadearam na manhã de hoje, 16 de agosto de 2021, em Formosa, a operação denominada Criton, que tem como objetivo cumprir 10 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-vereadores e ex-secretário do município, bem como no gabinete da presidência da Câmara de Vereadores. São alvos, Paulo de Tarso, das buscas decretadas pelo juiz Fernando Oliveira Samuel, da 2ª Vara Criminal. O atual presidente da Câmara de Vereadores, o Acinemar Gonçalves Costa, conhecido como Nema, os ex-vereadores Antônio Faleiro Filho, Emílio Torres de Almeida, Jesulindo Gomes de Castro, Jorge Gomes da Mota, Nélio Marques de Almeida e Wenner Patrick de Souza, além do ex-secretário Rodrigo Melo da Natividade. A investigação desenvolvida pelo Ministério Público descobriu que entre os anos de 2012 e 2016, prefeitos e secretários de Formosa articularam e executaram um elaborado esquema criminoso de dispensa indevida de licitações. Por meio desse, centenas de apadrinhados e apoiadores políticos foram ilegalmente contratados para prestar serviço na prefeitura sem a realização de concurso público. Os crimes, segundo o Ministério Público, no período foram possíveis mediante o emprego fraudulento de uma cooperativa de catadores de lixo, a cooperativa Recicla, que intermediava as contratações e resultou, segundo a promotoria, em prejuízos milionários aos cofres públicos, cerca de 20 milhões de reais. Cerca de 20 milhões de reais. Em razão destes fatos delituosos, os ex-prefeitos Pedro Ivo de Campos Faria e Itamar Sebastião Barreto, além dos ex-secretários Abílio de Siqueira Filho, Eduardo Leonel de Paiva e Gilmar Francisco de Souza, e da funcionária da cooperativa Flavineide Rocha, foram condenados em julho deste ano a penas de detenção que variam de 3 a 5 anos a serem cumpridos em regime aberto e ao ressarcimento dos cofres municipais no âmbito da Operação Treblinka, realizada em julho de 2019. O Ministério Público hoje busca responsabilizar os agentes políticos da época em que valeram da condição de vereador e secretário para solicitar vantagens indevidas, consistente em contratações sabidamente ilegais de seus protegidos políticos via cooperativa de catadores de lixo, para a prestação de serviços ao poder público municipal, o que configura o delito de corrupção passiva. A operação é coordenada pelo promotor de justiça Douglas Cheguri e o delegado regional da Polícia Civil José Antônio Sena. Em caso de condenação, segundo a nota do Ministério Público, os investigados estarão sujeitos a uma pena de reclusão de 2 a 12 anos. A Operação Criton é uma referência ao diálogo travado entre o filósofo grego Sócrates e seu discípulo Criton, ano 399 AC, acerca dos conceitos de justiça e de dever. Sócrates fora condenado à morte e recusou a proposta de Criton para fugir da prisão, pois entendia que a injustiça da condenação não poderia ser corrigida pela injustiça da fuga. Assim, o filósofo acatou a sentença e ingeriu o veneno cicuta. Paulo de Tarso. Pois é, rapaz, olha, o Nema, ele tem a obrigação moral de dar uma entrevista, porque essa moda agora da lei da mordaça,
eu não falo, não é comigo, não sei o que O espaço está aberto a todos eles. A todos eles, mas eu frisei aqui a pessoa do NEMA. Como Otaviano, atual presidente da Câmara. Exatamente, né, como atual presidente da Câmara, ou seja, tanto para que ele possa se defender, quanto possa defender a Câmara também, porque acaba que toda a Câmara fica exposta. É claro que dos atuais, só ele teve essa busca e apreensão na casa dele, os demais não, só ele. Mas ele está hoje com um cargo eletivo, e o mais importante de todos, que ele é o presidente da Câmara dos Vereadores. Então, essa desculpa aí de que não, a gente não fala mais com a imprensa, porque a imprensa é isso e aquilo, não cola, não cola. Tem que falar assim, com todo respeito, que eu tenho por você, Nema, mas agora é a hora do senhor se pronunciar, porque senão a gente entra no pior dos mundos aí. Os demais, aqui os microfones estão escancarados, né? Pode falar a hora que quiser. A nossa equipe também vai estar entrando em contato. Aqueles que quiserem se antecipar e se pronunciar, está aqui, né? A palavra está franqueada. Agora, o presidente da Câmara, ele tem uma obrigação moral de se pronunciar. Muito bem, agora são 8h36. Coloca na tela, Zé Gotinha. Entrei na nossa live, pessoal. Entra na live lá, compartilha a nossa live e concorra a um espremedor de frutas. O sorteio vai ser na sexta-feira, espremedor de laranja. Coloca na tela, Zé Gotinha. Olha aí, pessoal, essas são imagens, está na nossa live aí no Facebook, as imagens da operação que aconteceu na manhã de hoje, viu, Paulo de Tarso? Ao nascer do dia, os policiais militares e policiais civis, perdão, né, e também a promotoria já saindo aí, né, na alvorada, em busca aí de cumprir esses mandados de busca e apreensão. Esse aqui é o CIOPS, Paulo de Tarso, lá da 11ª, onde fica a regional. Neste momento ali as viaturas já saindo da Polícia Civil para cumprir os mandados de busca e apreensão. Esse vídeo está rodando agora, pessoal, na nossa live. É só dar uma olhadinha, olha só. Vários carros também descaracterizados, outros ali já plotados. Olha só essa imagem aqui, Paulo de Tarso. Policiais já se preparando, saindo aqui da regional para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão. Aqui já é uma imagem, pessoal, da Câmara, do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ali está o carro da Polícia Civil, o carro do Ministério Público do Estado de Goiás, dando cumprimento ali de busca e apreensão no gabinete da Câmara de Vereadores, no gabinete da Presidência. Dá uma olhada aí na nossa live. Olha só. E aqui, Paulo de Tarso, a gente segue. Essa é a reunião, doutor Zé Antônio, doutor Douglas Seguri e os policiais civis, todos já em reunião para saírem às ruas e dar cumprimento aos 10 mandados de busca e apreensão em casa de ex-vereadores. Olha só, mais uma imagem. Delegado Zé Antônio, ele que é o chefe da regional, doutor Douglas e os agentes da Polícia Civil. Está na nossa live, pessoal. Mais imagens dessa reunião que aconteceu na madrugada de hoje, traçando ali todos os passos, Paulo de Tarso, que iam se dar a partir de então para cumprir aí os mandados de busca e apreensão. Mais imagens, agora da madrugada, o pessoal no CIOPS, lá na 11ª, na regional, mais imagens da reunião, imagens de viaturas, olha aí, Paulo de Tarso, ainda era madrugada quando os policiais civis e a promotoria saíram para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão. Estamos aqui com o espaço aberto a qualquer um que queira conversar conosco ao vivo, viu? É só entrar em contato comigo, a maioria de vocês tem meu telefone, pode ligar no 3631-9292 também, Então, a gente aguarda uma manifestação da Câmara de Vereadores, ou seja, pela assessoria de imprensa, ou seja, pelo próprio presidente, o NEMA, para falar dessa operação no gabinete da presidência da manhã de hoje. Também o Antônio Faleiro Filho, o Emílio Torres de Almeida, o Jesulindo Gomes de Castro, o Jorge Gomes da Mota, o Nélio Marques de Almeida
e o Ener Patrick, e também o Rodrigo Melo da Natividade. Qualquer um de vocês, né, que queira conversar com a população sobre esses cumprimentos aí de mandado de busca e apreensão. Claro que eu imagino que na manhã de hoje, né, vocês ainda estão aí tomando pé da situação, mas assim que quiserem conversar conosco, fiquem à vontade, viu, Paulo? Pois é o que a gente espera, né? Agora, isso aí é uma etapa da investigação, essa apreensão foi feita, né? E interessante aí, mais uma vez, muito sugestivo esse nome dado aí pelo promotor doutor Douglas Chiguri, né? Agora eu fico preocupado porque os dois últimos nomes, o bem se dá mal no final, né? Tanto lá do Moby Dick quanto aqui o Sócrates tem que tomar cicuta. E a gente espera que o doutor Douglas tenha vida longa, que ele possa concluir todo o seu trabalho, toda a sua missão aqui com muita tranquilidade, com muita segurança, para que ele possa desenvolver. É claro, ele deve ter uma explicação mais inteligente aí para o nome dessas operações, mas ele é apaixonado por história, né? Então ele sempre cita um fato da história da humanidade aí. E eu acredito que essa é uma etapa crucial, né? Eu acredito que a partir dessa ação, Otaviano, eu estou dizendo aqui como leigo, que a partir dessa ação você já começa a separar o joio do trigo, né? Então, feitas todas as apreensões, feita ali todas as ligações, associações entre as pessoas, entre os fatos, e aí eu acredito que se aproxima de um resultado mais assertivo. É claro que, se tratando de operações, né, e eu não quero ser maldoso de falar operações em Formosa, você sempre que puxa uma pena vem uma galinha, né? Então pode vir mais intimações, mais pessoas envolvidas, né? Isso aqui é de praxe em Formosa. Tomara que não, tomara que dessa vez não, mas o retrospecto mostra sempre isso, puxa uma pena vem uma galinha. Beleza, repórter Fegali chamou, falou, a prioridade é a informação, Fegali, mais uma vez, bom trabalho. Muito bem, Otaviano de Paulo, eu estou aqui na presidência da Câmara Municipal para falar com o doutor João Guilherme, João Marcelo, perdão. João Marcelo. Ele fala conosco, né, assessoria jurídica de comunicação. Quero parabenizar aqui o Jackerson, né, assessor de comunicação, dando todo o respaldo aqui, todas as informações para nós, e nós vamos conversar com o doutor agora, né, agora no nosso jornalismo, ele que é procurador aqui da Câmara Municipal. Doutor João Guilherme, muito bom dia para o senhor, obrigado por nos receber aqui na presidência da Câmara Municipal. Gostaria que o senhor falasse dessa operação, como o senhor está vendo essa operação que aconteceu nesta manhã de segunda-feira, né? O presidente não se encontra no momento. Muito bom dia para o senhor. Pode ficar à vontade, só falar. Bom dia, Otaviano, Paulão, bom dia a todos da 92. Bom, nós ficamos surpresos, né, com a operação. O presidente se encontra em Goiânia, na estrada, tem uma reunião hoje com o secretário de Estado de Segurança Pública e nos causa estranheza envolver o presidente Nema nessa operação, tendo em vista que ele não era vereador no momento e, pelo que consta, inclusive, na decisão do juiz, ele está sendo apontado como ex-vereador, né? E ele foi vereador só no mandato passado e nesse mandato que se iniciou agora no início do ano. Então, o Ministério Público esteve aqui, nós estamos sempre à disposição do Ministério Público, da Justiça, sempre respondemos pontualmente todas as solicitações de ambas as partes e apreenderam aqui 2 computadores da presidência, apreenderam aí 5 folhas de papéis que o promotor achou conveniente, e uma agenda antiga, e levou ao poder dele. Então, estamos aqui à disposição, e surpresos ao mesmo tempo do envolvimento do presidente, que nem vereador na época dos fatos ele era. Está na escuta de vocês aí no estúdio, o doutor está na escuta em alto e bom som. Beleza, doutor João Marcelo, prazer ter o senhor aqui conosco, muito obrigado, tá, por conversar com a população formosense, né? Parabéns pelo o trabalho que o senhor desenvolve aí, né, como procurador, assessor jurídico da Câmara de Vereadores e agora, né, conversando com a população formosense. O senhor conseguiu tirar alguma coisa do promotor acerca do porquê dessa operação no gabinete da Câmara de Vereadores?
Bom, até o momento que eu tive acesso somente à decisão, que o promotor me deu uma cópia, trata-se fala-se que ele estava envolvido como vereador solicitando aí alguns benefícios na cooperativa. Mas o presidente Nema não era vereador na época, não era da base de política do governo municipal na época, que era o ex-prefeito Samuel Barreto. Ele não fazia parte do governo, ele não fazia parte da base política, ele era oposição, tinha sido derrotado nas eleições pela oposição. Então, nos causa muita estranheza por isso, porque são informações totalmente desencontradas e sem nenhum nexo. E quais são os próximos passos, doutor João Marcelo? Quais as providências o senhor tomará a partir de agora para requerer de volta esses computadores e esse material que foi apreendido, ou o senhor vai deixar, né, eles lá para que a investigação continue o seu curso? Bom, primeiramente, o presidente nos determinou que nós não temos nada a esconder, né? Então, os computadores vão ficar lá, o doutor Douglas se predispôs a fazer o espelhamento e logo em seguida nos devolveu o computador. Então, nós iremos aguardar que seja feito, não iremos de pronto solicitar a retirada, até porque nós não temos nada a esconder, os computadores do poder público, não pertence ao vereador e sim à Câmara Municipal de Vereadores. Perfeito, Paulo de Tarso. Pode continuar, desculpa. Pode continuar, doutor. Eu vou ter acesso agora ao procedimento, aos processos, verificar o que realmente está sendo investigado e fazer a devida defesa aí da Câmara, da presidência, do presidente e estaremos aí sempre à disposição. A informação que chegou para a gente aqui, doutor João, aqui também foi feita a visita à casa dele. O senhor confirma essa informação? E se foi feita essa visita, se teve alguma apreensão por lá também? Sim, foi feita a visita, mas não apreendeu nada. Perfeito. Paulo de Tarso. Muito bem, doutor João, prazer falar com o senhor novamente, muito tempo, né? E nós não nos vemos, é uma pessoa muito bacana. A pergunta que eu lhe faço, aí eu não quero que o senhor me leve a mal, mas não é um fato menor essa questão, se foi citado como ex-vereador ou vereador, daquilo que está sendo investigado, de um esquema, um suposto esquema. Ele já foi ex-vereador, é atualmente vereador, num determinado momento não era nem ex, nem vereador, mas isso não é algo muito pequeno, não, doutor João, para que seja uma linha de defesa. Bom, Paulão, o Nema nunca foi ex-vereador, na verdade, né? Porque ele só assumiu o mandato passado e esse, antes ele era suplente. E a linha que apresenta aqui na decisão é que agentes políticos se utilizavam do cargo para se beneficiar pessoalmente. E no momento do fato, o presidente Nema não era agente político de forma alguma, nem como secretário, como superintendente, como vereador, nem nada. Ele era uma pessoa comum como nós, que tinha uma atuação política e ainda com uma linha contrária a quem estava no poder. Mas essa ação em si, ela não é uma ação contra agente público, meramente contra o agente público, não, porque crime é crime, seja ele de um agente público ou não. Não, as únicas pessoas que estão aí que não é agente público são aqueles que tinham cargo na cooperativa, né? Pois Pelo que eu entendo aí, pela informação, inclusive, de vocês da imprensa, porque não atuo como advogado para nenhum dos investigados até o momento, e os únicos agentes políticos que não são agentes políticos que estão na linha de investigação são aqueles que pertenciam à cooperativa. E o presidente Nema não fez parte da cooperativa, nunca se envolveu nesse tipo de cooperativa. O presidente Nema, o movimento dele é de assentamento, é sem terra, é movimento sem terra, e não tem nada a ver com reciclagem, ou com esse tipo de... Então, mas aí nesse caso, você, por exemplo, não estaria desobrigado de defendê-lo, porque se ele não estava como agente público nessa hora, o senhor não é o advogado dele.
Sim, mas a operação foi na Câmara e envolvendo o presidente da Câmara. Então, toda linha de defesa e toda defesa que envolve a presidência e a Câmara é de responsabilidade da Procuradoria Jurídica. No momento da operação, ele foi deferida a busca e apreensão como presidente da Câmara, sendo inclusive a Câmara Municipal como objeto de busca e apreensão. Doutor João, como procurador jurídico, me desculpe. Me desculpe aqui, porque eu sou leigo, o senhor aqui é advogado. Mas qual é o limiar entre a defesa institucional, a defesa jurídica da Câmara dos Vereadores e a defesa do cidadão pessoa física ali? Né? Porque preservar, né, por exemplo, tomou uma decisão, a gente vai saber se o caráter dela é jurídico ou não. Agora, quando se coloca no bojo uma questão de um crime que é cometido pela pessoa, não pela Câmara. Isso não é um crime da Câmara, é um crime da pessoa. Como fica a área de atuação de um assessor jurídico? Da mesma forma que eu te falei, como envolveu a Câmara na busca e apreensão e o presidente, eu aqui tenho o papel de explicar e esclarecer os fatos. E os fatos foram esses que eu te falei. Agora, a questão do processo em si, criminal, se porventura vier a acontecer, aí o presidente irá contratar um advogado particular e ele vai responder. Perfeito. Falando apenas os fatos que ocorreu até agora, né? E que, querendo ou não, envolve a Câmara Municipal. Então, se o presidente da Câmara não era vereador na época, aí chega nessa linha que você até mesmo falou, Paulo. E aí tem que tirar a Câmara de Vereadores do foco e focar somente na pessoa do Cinemar e não do presidente Neymar. Entendi. Perfeito. O senhor falou agora há pouco que não representa, né, nenhum desses outros citados ex-vereadores. Né? Então, a gente até ia fazer essa pergunta, mas o senhor já falou que não, né? O senhor não representa nenhum deles, não. Né? Tá certo. Doutor João, prazer falar com o senhor. Muito obrigado por ter conversado com a população formosense, usando aqui os canais da 92. Um ótimo dia para o senhor. Assim que se fizer necessário, a gente volta a conversar sobre essa operação de hoje. Estou à disposição, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado ao Marcos, estamos sempre à disposição aqui, viu? Um abraço a todos, tenham um bom dia. Fegali, com você, Fegali. Está certo, tá vendo? Nós falamos aqui direto do gabinete, né, da Câmara Municipal, da Presidência, e voltamos aos estúdios da 92 FM. Aí, tá a competência do repórter Fegali, doutor João Marcelo, nosso muito obrigado. Agora são 8h52, 8h52, a gente segue, né, aqui na busca de ouvir todos os citados nessa operação que aconteceu na manhã de hoje entre o Ministério Público e a Polícia Civil, né, buscando aí residências de ex-vereadores, né, e também de ex-secretário e também o gabinete da presidência da Câmara de Vereadores, né, como o Nema é o representante aí. Nós ouvimos então, né, o doutor João Marcelo, que é o procurador aí da Câmara e o jurídico da Câmara de Vereadores. Ele já conversou conosco e a gente também vai tentar o contato aqui, né, com o vereador Nema, para que ele também possa trazer as explicações ao povo formosense. Nós questionamos o doutor João Marcelo se havia sido feito apreensão quando, da busca da polícia e da promotoria na casa do Nema, ele trouxe a informação de que nada foi apreendido. Viu, Paulo de Tarso? Pois é, olha só, isso é uma boa comunicação, né? O que o assessor jurídico da prefeitura acabou de fazer, isso sim é uma comunicação eficiente. Não arranca pedaço, né? Esclarece muita coisa, né, Paulo de Tarso? Pois é, então, isso aí é muito importante, mas eu não quero entrar em pormenores, porque eu vou ficar aqui parecendo que a gente está chorando as pitangas aqui de forma nenhuma, né? Beleza. Bom demais, daqui a pouquinho também já estou em contato aqui com o promotor Douglas Seguri para que ele possa conversar conosco. Claro que agora está no calor ali, né, da operação, não é tão fácil assim dar uma pausa para conversar conosco, mas assim que der certo, a gente conversa com ele também, com os demais citados aí nessa nota do Ministério Público. Doutor Douglas, Formosa amanheceu hoje, né, quente aí com essa operação, né, Operação Criton, que com o objetivo de cumprir 10 mandados de busca e apreensão. Foi possível cumprir todos os 10, doutor Douglas? Exatamente, foram cumpridos todos os mandados de prisão, de busca e apreensão. Nós não tivemos mandados de prisão,
somente de busca e apreensão, eles foram cumpridos. O material que foi arrecadado agora vai ser analisado de forma minuciosa, vai ser encaminhado para Goiânia, para o nosso núcleo de inteligência, fazer o espelhamento, que é uma cópia, né, técnica, tecnológica, e aí nós vamos analisar esse material que foi apreendido. Pois é, são alvos aí das buscas, né, decretadas pelo juiz Fernando Oliveira Samuel, né, inclusive no gabinete da presidência da Câmara de Vereadores. Agora há pouco, doutor Douglas, nós conversamos, né, com o procurador da Câmara, o assessor jurídico, né? O jurídico da Câmara de Vereadores, e ele disse que não entendeu o porquê, né, que essa busca lá na Câmara de Vereadores, até mesmo porque nessa época aí o Nema não seria então ex-vereador, ele só ficou no mandato passado e agora foi reeleito aí para dar continuidade no seu trabalho, né? O porquê que foi colocado aí também como endereço de busca e apreensão a presidência da Câmara? Não, isso é plenamente compreensível, certamente em razão do fato do procurador do município não ter conhecimento dos autos, né? Ele não tem conhecimento do processo, nem do pedido, então, com certeza, o que ele disse, ele não disse com conhecimento de causa. Mas o fato é que, à época, em 2012, isso aí vocês vão lembrar muito bem, porque são aqui da cidade, né, de Formosa, o Nema era candidato a vereador na época, ele foi eleito como suplente, ele ficou na condição de suplente, só que na condição de candidato a vereador e também de suplente, ele fez as solicitações da mesma forma que os outros ex-vereadores, os outros investigados. Ele também fez esse pedido ilegal de colocações, de empregos, inclusive nós temos provas documentais que demonstram isso. E como hoje, atualmente, ele é presidente da Câmara, foi necessário realizar a busca e apreensão tanto na residência dele quanto no local do trabalho. O local do trabalho onde ele fica é na Câmara de Vereadores, porque ele é o vereador eleito, é o presidente da Câmara. Então, essa investigação do Ministério Público não guarda relação com fatos atuais. Não é a administração do vereador Cinemar, Nema, atual, que está sob escrutínio do Ministério Público, mas sim fatos que foram praticados por ele lá nos idos de 2012, 2013, da mesma forma que os outros investigados. Doutor Douglas, nessa nota à imprensa que foi divulgada hoje, fala que a investigação desenvolvida pelo Ministério Público descobriu que entre os anos 2012 e 2016, prefeitos e secretários articularam e executaram um elaborado esquema criminoso de dispensa indevida de licitações. Qual é o papel desses ex-vereadores nessa questão toda? Bom, Otaviano, vocês devem ter noticiado também na época, certamente, eu me lembro, a Operação Treblinka, que tinha como foco principal desarticular, ou pelo menos, como ele já não estava mais em atuação, mas reunir informações e provas que levassem à condenação desses ex-prefeitos e ex-secretários e uma diretora administrativa da Recife. Na época eles eram investigados, hoje eles não são mais investigados nem réus, hoje eles são condenados. Vocês mesmos noticiaram aí recentemente, no mês passado, em razão da investigação que foi realizada desde 2019, essas pessoas foram condenadas a penas de reclusão e de detenção que vão de 3 a 5 anos, e é um ressarcimento dos cofres públicos. Vocês devem lembrar muito bem, foi condenado então o ex-prefeito Pedro Ivo Campos Faria, o ex-prefeito Itamar Sebastião Barreto, os secretários o Abílio, o Eduardo Leonel e o Gilmar, além da Flavineide, que era ligada à cooperativa. Então, essa foi a primeira fase. O judiciário já se manifestou, pelo menos em primeira instância. Certamente os condenados vão recorrer para o Tribunal de Justiça, mas o fato é que hoje eles se encontram condenados e o judiciário reconheceu que, de fato, existiam esses crimes que foram praticados lá naquele período de 2012 e 2016, de dispensa indevida de licitação. Só para a gente recapitular, eles se aproveitaram dessa brecha que existia na lei de licitações
que permitia a contratação de cooperativas exclusivamente para catadores de lixo de baixa renda. Eles se aproveitaram dessa brecha legal e incharam a prefeitura como se fosse um cabide de emprego, com pessoas, com conhecidos, com apoiadores, com seguidores políticos, com eleitores, enfim, né? Esse fato, em algum determinado momento, chegou a 500 pessoas, né? Você não tem, humanamente, precisa cogitar que existia 500 catadores de lixo. O fato que não era, vocês mesmos sabem disso, essas pessoas prestavam serviços que deveriam ter sido preenchidos, cargos deveriam ser preenchidos, mediante a realização de concurso público, com isonomia para todos aqueles que tivessem interesse de participar. Não foi o que aconteceu, eles empregavam, eles davam empregos àquelas pessoas que eles bem entendiam. Pois bem, essa foi a primeira fase da operação. Então, uma vez que o judiciário reconheceu esse fato, que esse fato aconteceu, né, realmente, o Ministério Público agora partiu para a sua segunda fase dessa operação. E aí é a Operação Críton, é essa segunda fase, que é responsabilizar, então, ou buscar responsabilizar esses agentes políticos que se beneficiaram, direta ou indiretamente, desse esquema criminoso de colocação de pessoas na Prefeitura de Formosa. Como que acontecia, basicamente? É o que, lamentavelmente, acontece no nosso país afora. O Poder Executivo precisa da base, né, dos vereadores, da base da Câmara, para aprovar os seus projetos, e o que eles ofereceram na época, ou pelo menos foram alvo dos pedidos, foi justamente emprego. Então, os vereadores, os ex-vereadores, os alvos dessa investigação, procuravam os prefeitos à época e solicitavam os prefeitos, ou até mesmo a própria Flavineide, os representantes da Recife, e solicitavam essas vantagens ilícitas, que eram exatamente os cargos públicos, essas funções. Beleza. E aí, uma vez que eles conseguiam essas funções, eles distribuíam esses cargos públicos, distribuíam lá para o seu grupo de apoiadores, seus seguidores políticos, seus cabos eleitorais, enfim, os apadrinhados de uma forma geral. Era um toma lá da cá, como se diz aí na linguagem popular, né? Eu te dou meu apoio na Câmara, mas você me dá um emprego, eu te dou um emprego e você me dá o seu voto. Basicamente, foi assim que funcionou o esquema, e o esquema, de certa forma, até sofisticado, porque na documentação que foi apreendida, os próprios formulários da cooperativa, da Recicla, com o timbre da cooperativa, eles tinham lá um campo indicando o vereador que havia solicitado. Então, você vê o cúmulo do absurdo a que ponto nós chegamos. O vereador, a pessoa que queria uma colocação, por exemplo, o cidadão, procurava lá a cooperativa e dizia, olha, eu quero um emprego, eu vim aqui buscar o meu emprego na prefeitura, e quem me indicou foi o vereador fulano de tal. E aí, então, era preenchido no formulário, se colocava lá o nome e o telefone desse vereador. Isso aí nós temos os documentos, né, que foram apreendidos, e algumas testemunhas que foram ouvidas já pelo Ministério Público que indicaram que, de fato, o esquema funcionava dessa maneira. Beleza. Eu não vejo como sofisticação, eu vejo como atrevimento mesmo, né? Vamos usar um eufemismo. Um eufemismo aí, mas é sempre um prazer enorme falar com o senhor, doutor, mas olha só, a gente sempre fica feliz quando a gente vê que a justiça, ela não para, ela corre atrás, mas por falar em correr atrás, doutor Douglas, a gente sempre está remetendo a administrações anteriores, a gente sabe que tem todo um processo investigativo, mas sempre paira no ar, naquele momento, no momento em que a gente vive, sempre tem indícios, porque isso não tem como vacinar para que isso não ocorra, porque tudo bem, as pessoas vão ter que ressarcir os cofres públicos, às vezes nem tudo é ressarcido, né? Porque muito se perde também no caminho. Acho que uma pessoa, né, ela vai presa, vai tudo, mas a pessoa, quando ela já faz o que é errado, ela já prevê isso também, fala, olha, é o custo-benefício, a gente fica ali, o advogado vem solta, mas não teria como vacinar contra, por exemplo, essa questão das licitações no presente, doutor Douglas? Paulão, uma satisfação também estar falando com você. De fato, o trabalho preventivo é sempre o ideal, né? Você prevenir
que o esquema funcione, que o crime seja praticado. Esse é o grande desafio, na verdade, dos órgãos de persecução, né, de investigação. E o ideal é que a coisa acontecesse dessa forma. Mas, infelizmente, você sabe que a nossa estrutura, de uma forma geral, não permite que o Ministério Público esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhando todas as licitações. São, na verdade, milhares de licitações que são feitas anualmente. Para isso, a gente conta sempre, e eu insisto, todas as vezes tenho a oportunidade de falar com a imprensa, a gente conta sempre com o apoio da população, daqueles colaboradores que veem as coisas erradas, que estão acontecendo em tempo real, e repassa essas informações para o Ministério Público para a gente atuar no momento que a coisa está acontecendo, para impedir que um dano maior seja provocado e que a gente esteja sempre igual o cachorro vira-lata correndo atrás da linguiça, né? Ou seja, sempre correndo atrás do prejuízo. Na verdade, a gente tem que caminhar na frente, tem que andar na frente do trabalho preventivo para que não aconteça, até repressivo quando estiver acontecendo, e não nos limitarmos a reprimir depois de anos, né? Esse caso, por exemplo, você vê, nós estamos falando de fatos que ainda são fatos puníveis, não há extinção de punibilidade, as pessoas estão sujeitas a pena, não teve prescrição nenhuma ainda está em tempo de obter o ressarcimento, mas realmente você tem razão, são fatos que já aconteceram há algum tempo, né? Mas como são fatos que ainda estão aqui pendentes de apuração do Ministério Público, nós temos que dar a resposta, ainda que um pouco atrasados, mas a gente tem que dar essa resposta para a população. Perfeito. Agora, o ideal é que a gente acompanhe sempre em tempo real a coisa acontecer, e para isso o meu telefone, o site do Ministério Público, a própria imprensa está à disposição, as informações têm chegado, sim, algumas denúncias, e eu aproveito a oportunidade para agradecer esses cidadãos responsáveis de Formosa que têm colaborado, e colaborado anonimamente, ninguém precisa se identificar, a gente sabe que muita gente está sujeita a sofrer uma perseguição, uma retaliação, às vezes até política, né? Então o sigilo ele é totalmente preservado, ninguém jamais vai saber que você, cidadão ou cidadã, contribuiu com o Ministério Público com informações sobre fatos que percebe que estão acontecendo agora, nesse momento, porque infelizmente é o que você falou, o crime ele não para. O crime não para, às vezes ele sofistica, fica mais elaborado, é mais difícil ser detectado, mas enquanto existir ser humano na face da Terra e a gente não atingir uma evolução espiritual que nós estamos longe de alcançar ainda, nós vamos continuar vivenciando essa realidade aí. É a famigerada brecha legal, né? Isso é que a pessoa, a partir dali, ele tece, é uma criatividade também que é fora do comum. Agora, doutor Douglas, agora, para um professor de história, o nome dessa operação aqui, mas sem muito enigma, porque eu sei que o senhor, quando vai pensar numa ação dessa aí, a gente fica aqui numa ginástica mental, o porquê desse nome? O Crito você deve saber, o Crito era um discípulo de Sócrates, né, e Sócrates, na verdade, esse diálogo aí é um diálogo que foi narrado por Platão, não tem nada escrito Sócrates, você sabe disso. Isso. Platão foi o que escreveu e usava o Sócrates como personagem desses. Exatamente. Como se fossem lições, né, ele dava algumas lições, Cristo falava muito por meio de metáforas, de parábolas, né, e o Platão era mais ou menos, só que ele discutia alguns temas por meio desses diálogos. E um dos diálogos aí, o Sócrates travou com o Críton sobre o dever e sobre a justiça. Porque Sócrates tinha sido condenado à morte lá por Atenas, 400 a.C., ele foi condenado à morte. E o Crito, que era discípulo, era muito amigo, procurou o Sócrates e falou: Sócrates, o que eles estão fazendo com você é uma injustiça, não pode ser condenado, não vai aceitar essa pena aí, né? Você tem que cumprir essa lei. Né? Nós vamos te dar fuga aqui, você vai fugir, já compramos aqui os carcereiros, você tem que fugir. E aí o Sócrates pegou e disse para ele, falou: não, negativo. Se tem uma coisa errada, que foi a minha condenação, essa injustiça eu não posso pagar com outra injustiça. O que diz a lei? A lei não diz isso, então eu vou cumprir a lei. Então a ideia aí é exatamente essa, né? É que as pessoas percebam a importância de se cumprir a lei. Por mais que, mas a lei está cometendo uma injustiça, se recorra ao judiciário. Exatamente. O judiciário existe justamente para isso.
Mas se todo mundo começar a descumprir a lei, o que vai acontecer? Essa foi a lição que Sócrates deu. Se todo mundo descumprir a lei, como a lei existe, daqui a pouco o Atenas, o Estado lá, a Polis, vai deixar de existir. É igual a Formosa, se todo mundo começar a descumprir a lei, o negócio vai ficar bagunçado, né? Nós vamos deixar de ser a cidade civilizada que nós somos. Então, agora eu vou pegar aqui a minha veia psicanalítica e vou dizer o seguinte: o senhor coloca esse nome aqui dizendo, olha, eu morro, mas não deixo de cumprir com a minha obrigação. Eu tomo uma cicuta estatal, mas não deixo de cumprir a minha obrigação. De certa forma também, né? Você vê que isso são fatos que se deram 400 anos antes de Cristo. É o que a gente estava falando agora há pouco. Nós estamos em 2021, quase 2.500 anos depois, e não mudou muita coisa, porque a natureza humana, pelo menos de uma parte, continua a mesma. As pessoas com um excesso de ganância, não é ambição, é ganância. E uma ganância predatória em cima do dinheiro que é de todos nós, que é o dinheiro dos nossos impostos, né? Exatamente. Muito bem. Doutor Douglas, nessa segunda fase, né, o senhor buscando aí provas, né, para responsabilizar esses agentes políticos da época que se valeram dessa condição de vereador e secretário para solicitar vantagens indevidas. Essa operação de hoje foi produtiva, doutor Douglas, e quando é que a gente vai poder ter, né, um resultado mais prático nesse processo que está sendo montado aí pelo Ministério Público? Foi extremamente produtiva. Agora, a resposta em si, a gente tem percebido que ela tem ocorrido num tempo bastante razoável, né? Tendo em vista o que a gente vê em outros lugares. Verdade. Você tem uma ideia, essa operação Treblinka, que resultou nessa de hoje, na Criton, ela foi desencadeada em julho de 2019. Vocês devem lembrar, se resgatar aí os arquivos. Julho de 2019 é que começou a Treblinka. E nós tivemos o desfecho, a decisão da Justiça, em julho de 2021, mês passado. Né? Dr. Fernando Samuel, o juiz da segunda vara, condenou os denunciados, os investigados à época. Né? Eles foram condenados em julho, ou seja, nós tivemos 2 anos. 2 anos de trâmite processual para 6 pessoas. Foram 2 prefeitos, ex-prefeitos, 3 ex-secretários e a diretora administrativa da Recife. 6 pessoas, 2 anos, né, para ter uma decisão condenatória em primeira instância. Então eu calculo que nesse caso agora da Criton, a gente deve ter algo parecido com isso. Talvez menos, porque o fato principal, e essa foi a estratégia utilizada de investigação do Ministério Público, o fato principal já foi reconhecido. Então você já tem um reconhecimento da Justiça de que houve um crime naquela época de dispensa indevida, que pessoas foram colocadas ilegalmente em cargos públicos e que alguém solicitou esses cargos públicos. Então isso aí já é pacífico, já tem decisão judicial. Ninguém vai discutir com profundidade em cima disso aí. Agora, nesse segundo momento, então, você já parte com, vamos dizer assim, um edifício com a fundação já feita. Então, eu acredito que nós vamos ter aí, no máximo, mais 2 anos de processo, talvez até menos, com um desfecho que o Ministério Público espera que seja condenatório. É claro que essas pessoas ainda são investigadas, né, ainda tem o devido processo legal, elas vão ter direito de apresentar sua defesa, suas razões, suas testemunhas vão ser ouvidas, enfim, igual aconteceu no outro processo. E aí só no final é que nós vamos poder bater o martelo e dizer se são condenados ou não. Perfeito, doutor Douglas, muito obrigado, né, pela sua valiosa participação aqui no nosso programa, explicando aí, né, tintim por tintim, dessa operação de hoje. Te agradeço demais, desejo um ótimo dia e um bom trabalho. Otaviano, eu que agradeço a oportunidade, eu digo sempre que é obrigação minha, é dever do promotor de justiça, do Ministério Público, levar a informação, levar o fato verdadeiro, não o boato, não a fofoca, né, a vocês da imprensa, porque dentro dessa ideia de transparência e de publicidade dos atos, nós temos o dever de informar o cidadão, que em última instância é quem paga o nosso salário, que é o interessado nas investigações também do Ministério Público. Isso é um dever, é uma obrigação, mas que eu faço com satisfação sempre que atendo vocês aí da 92. Um grande abraço a todos. E quem sabe, né, doutor Douglas, a publicidade desses fatos coíba, né, que novas pessoas
enverede por esse mundo criminoso, né? É o que a gente espera. Muito obrigado, um ótimo dia. Aí, 9h48. Conversamos com o Dr. Douglas Seguri, que é o promotor, né, do caso, ao lado da Polícia Civil também, que vem fazendo um excelente trabalho, com o Dr. Zé Antônio, lá na frente da Regional de Formosa, 11ª. Sempre um trabalho que começa bem antes, né, com um planejamento, para que todas as ações sejam bem executadas. Na madrugada houve reunião entre promotoria, delegado, chefe da regional e os agentes da Polícia Civil, para que cada um pudesse sair em destino aí ao cumprimento dos 10 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo juiz para serem cumpridos na manhã de hoje, viu, Paulo de Tarso?